Então, continuando de onde paramos, né, nós já vimos como fazer as principais condutas a ser realizadas num paciente em sepse, em choque séptico, e vamos continuar aqui com mais informações importantes em relação à condução desses doentes. Suporte de oxigênio e suporte ventilatório em doente com sepse ou choque séptico. Geralmente o paciente com choque séptico ele vai precisar de suporte ventilatório invasivo, mas claro que isso não é uma receita de bolo. Você vai avaliar o seu doente. Lembra da gasometria que você pediu lá no início para avaliar lactato? Ela vai te ajudar. Por quê? Porque ela vai te mostrar a relação PaO2-FiO2. Quanto menor for essa relação, maior a chance do paciente precisar de ventilação mecânica invasiva. Né? Professor, e os outros dispositivos de ventilação, VNI, catéter nasal de alto fluxo, né, podem ser usados em insuficiências respiratórias mais leves, né, com uma PaO2-FiO2 entre 300 e 200, ali eu posso tentar, mas sempre com a possibilidade de intubação à minha vista. Né, eu posso começar um CPAP, né, no caso de um DPO-cítico, um BiPAP por VNI para ajudá-lo a respirar melhor, a diminuir o trabalho respiratório, mas isso não pode atrasar a minha intubação caso eu identifique a necessidade de intubá-lo, seja pelos marcadores gasométricos, seja pelo esforço respiratório e tudo aquilo que você está vendo do seu paciente. Né? O ideal é que eu mantenha esses pacientes sépticos, com a saturação periférica maior que 94. Claro que, como em tudo na medicina, isso não é patognomônico, isso não é regra geral. Né? Eu tenho, por exemplo, pacientes com DPOC que vão precisar de uma saturação de oxigênio menor, entre 88 e 92, e tá bom. Né? Para os demais, uma saturação maior que 94, usando dispositivos de baixo fluxo, como catéter nasal, usando dispositivos com fluxo um pouco maior, como máscara de Venturi, máscara com reservatório, ou usando dispositivos que fazem pressão positiva, como o catéter nasal de alto fluxo, ou a VNI, ventilação não invasiva com pressão positiva, e em última análise, sem sombra de dúvidas, a ventilação mecânica invasiva com estratégia protetora, volume corrente menor que 6 ml por quilo, PIP otimizada, drive pressure menor que 15, né? Isso principalmente considerando, inclusive, a posição prona quando eu tiver uma PaO2-FiO2 menor que 150. Você fala, professor, agora o senhor falou grego, fica tranquilo, existirá muito em breve um vídeo sobre ventilação mecânica, um curso completo sobre ventilação mecânica, né? Mostrando na prática como é que eu seto um ventilador mecânico, como é que eu ajusto os parâmetros, entendendo definitivamente esse assunto que tanto assusta quem está entrando agora no departamento de emergência, quem está saindo agora da faculdade, quem está se aventurando em plantões de UTI. Ok? Procedimentos cirúrgicos. Então, como eu falei para vocês, se não tirar o foco infeccioso, não vai melhorar. Então, é uma colecistite, precisa da colecistectomia. Estou suspeitando de uma isquemia mesentérica, eu preciso de cirurgia. Eu estou suspeitando de uma diverticulite, eu preciso de uma cirurgia. Eu estou suspeitando de abscesso, eu preciso de cirurgia. Né? Então, é muito importante entender que, muitas vezes, o cirurgião vai ser seu amigo na condução desse paciente, ok? E aí a gente entra num assunto extremamente importante que separa definitivamente os homens dos meninos, que é o choque refratário. A gente falou que paciente com choque séptico é um paciente que está usando noradrenalina. Agora imagine que esse paciente, mesmo usando noradrenalina, ele não está melhorando sua perfusão. Eu estou aumentando a dose de nora, aumentando a dose de nora, aumentando a dose de nora, até que eu chego ali em 0,5 microgramas quilo minuto, que na diluição que eu mostrei para vocês dá aproximadamente 30 ml hora. Chego nessa dose de 0,5 microgramas quilo minuto e o paciente ainda tem sinais de hipoperfusão, eu digo que esse paciente é um paciente não respondedor à droga vasoativa ou é um paciente portador de choque refratário. Ok? Professor, e agora?
Agora a gente vai atuar de forma esquematizada, tem que ser automático. Cheguei a 0,5 microgramas por quilo minuto, cheguei. De cara, eu tenho que repor o mineralocorticoide. Como assim, professor? Como a sepse e o choque séptico é um quadro hipoperfusional difuso, a suprarrenal vai estar hipoperfundida também. E por ela estar hipoperfundida, eu preciso repor corticoide, porque ela não vai estar produzindo corticoide. Mas qual a importância do corticoide, professor? Do mineralocorticoide para esse caso? É permitir que a noradrenalina se acople ao seu receptor lá no vaso. Se não tiver mineralocorticoide, ela não consegue se acoplar. Então, para todos os pacientes em choque refratário, eu preciso fazer a reposição de hidrocortisona. Certo? A melhor forma de fazer é 200 mg, ou seja, 2 ampolas de 100 em 200 ml de soro, correndo em 24 horas. Assim tem menos efeito colateral. Tá certo? Professor, eu não preciso dosar nada para fazer a hidrocortisona. Eu não preciso fazer nenhum teste. Não, não precisa. A hidrocortisona é mandatória, independente de teste. Ok? O que vai mandar eu fazer hidrocortisona é o choque refratário. Além disso, eu preciso dosar cálcio e avaliar a acidose. Dosar cálcio por quê, professor? Porque o cálcio é fundamental para a contração muscular, a musculatura lisa do vaso. Se eu não tenho cálcio, eu não contraio de forma adequada. Então, as hipocalcemias precisam ser corrigidas. E eu corrijo como, professor? Eu corrijo com 20 a 30 ml de gluconato de cálcio, diluído em 200 ml de soro, para correr em 1 hora e meia. Ok? Simples assim. E eu preciso avaliar a acidose, a acidemia. pHs menores que 7,2, geralmente alguns pontos ou algumas literaturas colocam um pH menor que 7,1, eles são vasodilatadores e diminuem a contratilidade miocárdica, ou seja, pioram a hemodinâmica do paciente. Então, para esses doentes, eu reponho bicarbonato 100 mEq, né, em 400 ml de água destilada, ali correndo em 2, 3 horas, ok? Para tentar melhorar essa acidose. Então, entrou em choque refratário, eu preciso de hidrocortisona, eu preciso dosar cálcio, se tiver baixo, repor, e fazer uma gasometria. Se tiver muito acidótico, com acidemia importante, colocar bicarbonato. Eu acrescentaria ainda a dosagem de fosfato, né? É muito raro, mas a hipofosfatemia também pode fazer com que o paciente permaneça em estado de choque, de hiporresponsividade à noradrenalina, ok? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu fiz o volume não foi suficiente, eu fiz nora, eu já comecei antibiótico, antes eu tinha coletado culturas, o lactato está se mostrando alto ainda, né? Ainda está hipoperfundido, mesmo usando nora, até que eu cheguei numa dose de 0,5 microgramas quilo minuto de nora. Até que eu cheguei em 30 ml hora, naquela diluição que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Cheguei nessa dose, choque refratário. Choque refratário, 200 mg de hidrocortisona para correr em 24 horas por 5 a 7 dias, por conta de uma possível insuficiência adrenal. Doso cálcio, doso fosfato e avalio a acidemia. Cálcio baixo, reponho, fosfato baixo, reponho, acidemia, reponho bicarbonato, acidemia grave. Ok? Então, o uso de corticoide já foi colocado. Esses dois estudos, o estudo adrenal e o APROX, mostraram um tempo de redução do choque, um tempo também de uso dos vasopressores, mas não conseguiram mostrar grandes benefícios em relação à mortalidade. Porém, por reduzir o tempo de vasopressores, o tempo de choque, óbvio que é uma recomendação importante o uso da hidrocortisona no choque refratário. Então, como eu falei para vocês, hidrocortisona para todo mundo no choque refratário, avaliar fosfato, né? É raro, mas pode acontecer. Dá uma reavaliada na volemia. Será que esse paciente aceita mais volume? Geralmente não. Avalia a hipocalcemia, avalia a acidose e repõe
caso existam. Esses três aqui, ó, hidrocortisona, acidose e hipocalcemia, são os principais a serem vistos no choque refratário. Professor, fiz tudo isso, fiz o corticoide, corrigi a acidemia, corrigi a hipocalcemia e mesmo assim o paciente está hipotenso, hipoperfundido. Agora você vai responder a seguinte questão. Esse choque continua sendo um choque exclusivamente de alto débito? Porque, pessoal, na sepsis, essa distribuição inadequada, essa vasodilatação gera uma diminuição na pós-carga e o coração bate com muito mais força, né? Por isso que a gente diz que o choque séptico e distributivo é um choque de alto débito, porque ele tem uma pós-carga diminuída e ele consegue ter um débito aumentado. É por isso que no choque séptico o paciente ele é quente na periferia, seu tempo de enchimento capilar ele não é lentificado. Então isso são características de um choque de alto débito. E características de um choque de baixo débito, professor? Que pode acontecer em conjunto com o choque séptico, claro. Lembra que eu falei para vocês que a disfunção que aquelas citocinas causam podem afetar o coração? Então nós teremos uma aula sobre a miocardiopatia na sepsis, que é o comprometimento cardíaco por conta desse quadro inflamatório. Então eu posso ter um choque que era exclusivamente de alto débito, mas pelo comprometimento cardíaco agora se transformou num choque de baixo débito. O coração não está funcionando mais de forma adequada. Duas formas de ver: point of care, ultrassom, janela cardíaca mostrando um ventrículo esquerdo batendo muito lentamente, as válvulas atrioventriculares quase não se mexem, o certo é que elas batam na parede, né, de tanta vigorosidade da contratilidade cardíaca. Mas nem todo mundo tem ultrassom point of care, que também será um assunto tratado aqui por nós. E eu posso avaliar muito simplesmente. É aquele paciente que vai estar com pele fria, sudoreica, tempo de enchimento capilar diminuído, ou seja, saiu daquele perfil de alto débito para um perfil de baixo débito. Professor, ok, então se eu disse depois que eu fizer tudo aquilo, eu respondo essa pergunta: o choque é realmente só de alto débito? E se eu responder que é só de alto débito? Ou seja, o paciente continua quente na periferia, o tempo de enchimento capilar está acelerado, o débito cardíaco está aumentado. Para esse paciente eu vou acrescentar um vasopressor. Lembra que ele está usando noradrenalina? Está usando noradrenalina. Eu acrescento a vasopressina. Ok? Ok, e se ele for de baixo débito, professor? Ele agora está frio, sudoreico, tempo de enchimento capilar diminuído. Nesse caso, ele não precisa de outro vasopressor. Ele precisa de ajuda de um inotrópico. Então, eu vou acrescentar dobutamina. Se for de alto débito, eu acrescento vasopressina. Se for de baixo débito, eu acrescento dobutamina. Ok? Aqui o monitoramento contínuo, que a gente vai falar, teremos uma aula só sobre monitorização hemodinâmica, então o lactato sérico deve ser observado de forma criteriosa como um marcador de perfusão tissular, a saturação venosa central, vou explicar mais à frente, né? Diurese, balanço hídrico também são importantes para isso. Aqui, ó, o que acontece quando eu vou conduzindo o meu paciente, é isso que eu quero que aconteça. Eu vou conduzindo o meu paciente, eu quero que o lactato vá diminuindo. E a pressão arterial média e a saturação venosa central de O2, que elas aumentem, né? Isso é só mostrando o que é que eu quero, obviamente, na condução desses pacientes. Paciente uma vez tratado, uma vez curado, graças a Deus, lembrar que até metade desses pacientes, apesar de todas as nossas ações, vão a óbito quando entram em choque séptico, entram em choque refratário e a gente não consegue mais reverter e morrem por falência de múltiplos órgãos. Mas os pacientes que recebem alta precisam sim de um segmento posterior, né? E principalmente em dois pontos: a reabilitação cognitiva e a reabilitação física. Esse processo inflamatório é uma grande maratona para o doente. Ele fica definitivamente destruído fisicamente e cognitivamente, principalmente aqueles pacientes que vão para a UTI.
Então, uma reabilitação física com fisioterapia e uma reabilitação cognitiva, né, são extremamente importantes na condução desses pacientes, ok? Na próxima aula a gente vai falar, no próximo vídeo a gente vai mostrar alguns casos aqui práticos e eu vou falar algumas curiosidades para que vocês tenham como informações adicionais desta aula. E lá no TikTok eu vou resumir tudo isso que a gente falou em menos de 10 minutos. Então, se aqui ficou muito grande, cansativo, dá uma olhada lá no TikTok que eu vou mostrar tudo isso que a gente mostrou em menos de 10 minutos, tá bom? Grande abraço!